O tempo está cumprido. Glórias a Deus. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo pereceis. Está em Lucas 13, versículo 3. Em Atos 17, 30 diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Glorificado seja o nome de Jesus. Este é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho onde o homem tem que se arrepender dos seus pecados, realmente para conhecer Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Queridos e amados, como eu botei aqui, se não existir o falso, você nunca vai poder conhecer o verdadeiro. Para que nós conheçamos a verdade, nós temos que analisar aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Será que o Evangelho de Jesus Cristo veio pregar aqui na terra? Foi um Evangelho tão fácil, como nós estamos vendo hoje. Então, hoje, o Evangelho, você não precisa mais de arrependimento. Será que a salvação da nossa alma se resume a isto? Fazer uma oração e Jesus entrar no coração da pessoa? Será que simplesmente nós orando daqui, Jesus entra no coração dessa pessoa? Essa pessoa é salva, não precisa se arrepender, não precisa mudar seu jeito de vida, não precisa obedecer a palavra de Deus? Será que salvação é isso? Glorificado seja Deus. Assistir um culto e seus problemas são todos resolvidos. Você vai na igreja, assiste um culto, recebe várias promessas e tudo está resolvido. Você não precisa se curvar diante do Senhor. Você não precisa mudar de vida. Você simplesmente precisa ir a um culto. E lá você sai de lá pronto. Se você se tornar um membro de uma igreja, Cristo assume tudo em sua vida. Esse é o Evangelho que é pregado hoje, o Evangelho moderno. Cristo assume tudo em sua vida, para que você tenha uma boa vida e todas as tuas doenças sejam curadas. Irmãos, amigos, imagine você se Deus mandaria seu filho simplesmente para resolver o problema pessoal do homem. Glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, a cruz não tem sentido quando você vive esse tipo de evangelho. A cruz não tem sentido quando você acha que apenas uma pessoa faz uma oração, você continua praticando os mesmos atos, vivendo a sua vida anterior, e você tem direito à vida eterna. Amigos, Jesus está voltando. As coisas estão se cumprindo na risca da palavra de Deus. Então, será que não é hora de nós meditarmos no que é falso e no que é verdadeiro? Será que não é hora de nós analisarmos verdadeiramente a palavra de Deus? Hoje, você não precisa mais nada. Você entra numa igreja e se torna um moralista. Você não fala mais com as pessoas. Você alcançou uma super santidade. Quanto o evangelho é diferente. Quanto mais nós alcançarmos santidade, mais nós temos que buscar as pessoas. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que reconhece que o homem pecador precisa ouvir a palavra de Deus. Porque é a única que pode
mudar a história do homem é a palavra de Deus. Mas o evangelho moderno não tem mais isso. O evangelho moderno, você às vezes não precisa mais nem orar, porque tem alguém que faz tudo por você. Tem alguém que vai até Deus, busca as bênçãos e traz para você. Meus queridos, será que esse é o evangelho de Jesus Cristo? Analise você mesmo. Analise. Se Jesus morreu na cruz para isso, qual é o significado da cruz para você? Será que a cruz não tem nenhum significado? Será que Jesus morreu na cruz de graça? Será que ele vai passar o rodo e salvar todas as pessoas no fim? É hora de nós analisarmos, irmãos. Examine a si mesmo. Jesus Cristo diz, examine as Escrituras, porque elas que dele testificam. E Paulo diz, examina-se o homem a si mesmo. Então, nós temos que examinar a nós mesmos, se nós estamos andando realmente no caminho que vai nos levar à glória de Deus. Glórias a Deus. Porque o que eu falo, que as pessoas falam, pode não ser a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus você conhece quando as pessoas pregam a verdade. Cristo desceu da sua glória, meu irmão. Não enfrentou uma cruz para isto. Cristo veio, como diz a própria Bíblia, para salvar pecadores. Para que os homens se arrependam, quando nós acabamos de ler aqui agora, arrependa, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, aceita ele como Senhor e Salvador e muda de vida. Quando o evangelho é tratado, meu irmão, desta maneira que se está se tratando hoje em dia, está sendo a maior tragédia para a alma humana. Porque esta alma que vive confundida, essa pessoa que está confundida com esse evangelho, meu irmão, infelizmente, a Bíblia diz que não entra na glória de Deus. Então, se você quer entrar na glória de Deus, comece a examinar o evangelho de Cristo. Comece a examinar a palavra de Deus. Comece a examinar o sentido da morte de Jesus. Por que Jesus Cristo morreu? Você acha que Deus mandaria seu filho morrer em uma cruz simplesmente para isso que nós estamos vivendo no evangelho? Será que o Espírito Santo de Deus, essas coisas que estão vivendo aí, esse cai-cai, esse roda-roda, esse dança-dança, será que Deus, na sua santíssima santidade, seria incapaz de levar o homem a fazer uma série de coisas, uma série às vezes até de escândalo? Será que esse é o Espírito de Deus? Você já parou para pensar se esse é o verdadeiro Espírito de Deus? Glorificado Jesus. O Evangelho, meu irmão, não é uma tragédia. O Evangelho é a salvação de todos aqueles que crerem. O que está existindo, meu querido, é a necessidade urgente de cada pessoa conhecer a verdade. O Evangelho é individual. O homem precisa conhecer a verdade para que a verdade possa libertar ele. Glorificado seja Deus. O Evangelho nos liberta, irmão, dos enganos, das heresias, do inferno. O apóstolo Paulo diz, se alguém vir pregando o Evangelho que não é verdadeiro, seja um anátema, seja um amaldiçoado. O Evangelho é bênção, irmão, para aqueles que vivem a verdade, para aqueles que caminham na verdade, para aqueles que andam na verdade. Mas para aqueles que não andam na verdade, meu irmão, o Evangelho não pode ser bênção. A Bíblia Sagrada, meu irmão, é a essência da verdade. Nós só podemos ir até onde a Bíblia nos manda. Nós não podemos criar e inventar em cima da palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus na risca. O Evangelho, meu irmão, é para salvar pecadores. É para tirar o homem do lamaçal do pecado. É para libertar o homem das garras de Satanás. É para transformar o homem. Glorificado seja o nome de Jesus.
É para que o homem acredite e deixe a sua vida preguiça, meu irmão. Hoje em dia, meu irmão, será que as igrejas estão preocupadas com a alma dos homens? O que é mais importante? Será que é a vida que eu estou vivendo aqui agora? Ou é a minha alma? Porque essa vida vai acabar. Independente de qualquer coisa, nós sabemos que essa vida vai passar. Mas nós temos uma vida eterna. E eterna. Será que nós estamos preocupados com o outro lado da vida? A Bíblia diz assim, porque toda alma que pecar, essa morrerá. E se a alma está morta, ela não vai encontrar com Deus. Glórias a Deus. Agora, se você não busca um evangelho para morar na glória de Deus, não precisa você examinar a palavra de Deus. Aceite tudo que lhe dá. Coma tudo que lhe dê. Agora, se você quer entrar na glória de Deus, examine as Escrituras. Examine a palavra de Deus. Se você quer andar na verdade, examine a palavra de Deus. Se você quer um dia entrar na glória de Deus, porque Jesus você vai ver, independente de para a glória ou não, que todo olho verá e se lamentará. Glorificado seja o nome de Jesus. A realidade, meu irmão, fora de Jesus Cristo, não é realidade. Não é falar na salvação, não é mandar o homem deixar os seus pecados, é viver a palavra de Deus, é andar pela palavra de Deus, é mostrar a palavra de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque muitas vezes nós falamos para as pessoas para nós amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso é lindo. Mas tem pessoas que nem se amam. O maior amor que nós temos pelas pessoas é quando nós ensinamos ele o caminho para a glória de Deus, o caminho para o céu. Esta, meu irmão, é a maior realidade. E fora de Jesus Cristo, não existe essa realidade. Toda a verdade que existe fora da Bíblia Sagrada, meu, não é verdade. Tudo aquilo que se faz fora da palavra de Deus, tudo aquilo que se cria no Evangelho fora da palavra de Deus, não é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo fora de Cristo, de Jesus Cristo, meu irmão, é absolutamente absurdo. Tudo que fazem com o Evangelho hoje em dia, tudo que prega, tudo que mostra, fora da Bíblia Sagrada, é absurdo. Não vem de Deus, não vem do alto, não glorifica a Deus, não exalta a Deus, não é cantar que Deus se alegra, irmão. Deus se alegra quando você louva Ele através de você mesmo, das suas obras, daquilo que você faz para Ele ser glorificado, para Ele ser exaltado. Aquilo que nós fazemos buscando nossa própria adoração, a nossa própria glorificação, não é para Deus. Deus não recebe esse tipo de coisa. Deus recebe um coração sincero. Glorificado seja Deus. Então, meu irmão, não existe nada fora de Jesus Cristo. Tudo que existe aí é morte eterna. Se você quer morte eterna, não mude de vida. Mas se você quer vida eterna, busque Jesus Cristo. Busque entender a palavra de Deus. Glórias a Deus. Busque entender. Não é obrigado também você buscar. Não é obrigado você acreditar. Mas se você quiser, examine a Bíblia. Examine a palavra de Deus. Sem Cristo, irmão, não há lógica. Nem sentido, nem salvação. Tudo roda em torno de Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Nada existe, nada é razão. Não existe harmonia. Nada funciona se Jesus Cristo não for o algo principal.
Não é o falar, Jesus Cristo tal, tal. Glória não. É você viver Jesus. Andar com Jesus. Porque não adianta dentro da igreja você ter uma vida e fora da igreja é outra vida. É você ter uma vida ilibada. Uma vida onde o Espírito Santo de Deus faz morada no teu coração. Glorificado seja Deus. Tudo foi feito para estar com Cristo e na direção de Cristo. Se as coisas não estiverem na direção de Cristo, meu irmão, não vai funcionar. Os problemas existem, meu irmão. E muitos problemas. As dificuldades existem. As doenças existem. Por quê? Porque as pessoas não aceitam Jesus Cristo. Porque quando você está em Cristo, os problemas tem. Mas você tem fé. Você tem solução. Glória a Deus. Você aprende a glorificar a Deus. Você aprende que aqueles problemas não é maior do que seu Deus. Glorificado seja Deus. Existe problema no casamento. Existe problema nas finanças. Existe problema disso, problema daquilo. Existe milhares de problemas. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o maior problema do homem é você não se submeter à verdade de Cristo. Este é o problema de todos os homens. Esta é a razão de nós estamos vivendo desse jeito. É porque o homem não se submete a Jesus Cristo. O homem quer andar do seu jeito, praticar do seu jeito e falar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, se nós submetesse à vontade de Jesus Cristo, se nós ouvíssemos a palavra de Deus, se nós andar pela palavra de Deus, os problemas não existem. Porque sabemos que temos um Deus que é maior do que o problema. As pessoas não se rendem à pessoa de Jesus Cristo e não quer reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O que é que eu falei no início? Que essas pessoas vão na igreja, mas não reconhecem Jesus Cristo como Senhor. Vão lá fazer negociata, vão lá negociar com Jesus. Jesus é Deus, irmão. Ele é Senhor, Ele é o poder. Ele não faz negociata com ninguém. Jesus Cristo morreu, glorificado seja Deus, para nos resgatar da maldição da lei, para nos tirar das garras de Satanás, para nos liberar, meu irmão, para podermos glorificar a Deus. Ele tornou uma maldição, meu irmão, por nós. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Será que foi para isso? Para esse evangelho que prega aí? Para isso que está mostrando como é o evangelho? Quem é o beneficiário desse evangelho? É Deus. Essa negociata que existe no evangelho hoje, é Deus, é para Deus. Jesus assumiu a culpa, meu irmão, a vergonha, diante do Deus Santo. Assumiu a culpa e a vergonha, o opróbrio, a dor, o sofrimento, diante de Deus. Glorificado, exaltado seja Deus, para que nós pudéssemos um dia ter direito à vida eterna. O reino do Senhor não é material. Jesus não impede que você seja milionário aqui na terra. Jesus não impede que você tenha tudo. Mas o sentido do evangelho não é vida material. O sentido do evangelho é vida espiritual. O sentido do evangelho é a glória de Deus. Glorificado, exaltado seja Deus. Você já notou que hoje tudo, as pessoas colocam o nome de Deus por coisas materiais. Às vezes até para amaldiçoar as pessoas, para desejar o mal, as pessoas colocam o nome de Deus. Jesus foi afastado da presença do seu Pai. Morreu sem Ele. Porque Deus é tão puro de olhos que não pôde ver o mal. E naquele momento todo o mal da humanidade estava sobre Ele. Glorificado seja Deus. Lá no jardim, meu irmão, o Senhor
se afastou do seu filho na sua última oração. A Bíblia diz que os anjos vieram consolar e que seu suor era gotas de sangue. Pare e pense e analise esse evangelho. Glorificado seja Deus. Ele teve separado, suportando a ira de Deus por todos nós. O Senhor suportou a ira de Deus por todos nós como pecador, para que a justiça de Deus fosse derramada sobre nós, sobre os homens. Alguém tinha que beber o cálice da amargura, da ira de Deus. E Deus não achou nenhum justo para que isso pudesse acontecer. Para satisfazer sua justiça, no madeiro, Cristo recebeu o cálice da ira de Deus. Cristo bebeu completamente, meu irmão. E ele disse, está tudo consumado. Quando você olha a história de Abraão, Isaac, subindo a montanha, Abraão indo oferecer seu único filho. Por quê? Pela submissão que ele tinha a Deus. Mas Abraão, meu irmão, levantou o cutelo para matar o seu próprio filho e colocou a mão sobre a testa de Isaac. Glorificado seja Deus. Que decisão linda. Nós olhando a história, às vezes nos emocionamos. Glorificado seja Deus. Isso foi submissão a Deus, irmão. E ele baixou o cutelo e Deus o deteve. Deus não deixou que o sacrifício com Isaac acontecesse. E você diz que é lindo, que é final maravilhoso, como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, como Deus honra. Você pensa e fala dessa maneira. Agora, anos e anos e anos se passaram. Então o próprio Filho de Deus foi pendurado no madeiro para assumir o meu débito e o seu débito. E o débito de toda a humanidade. E Deus faz a mesma coisa que fez Abraão. Coloca a mão na testa do seu filho unigênito e traz o cutelo e o sacrifica. Aleluia. Glorificado seja Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus foi sacrificado. Não foi os judeus que mataram Jesus. Não foi os romanos que mataram Jesus. Não foi os fariseus, não foi nada. Foi o próprio Deus que sacrificou o seu Filho para nos dar vida eterna, para nos libertar do pecado. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Você sabe dessa verdade? Você sabe realmente a verdadeira história da cruz? Você sabe por que Deus matou o seu filho naquela cruz? Na pior morte que existia, na morte vergonhosa, na morte dolorosa, na morte sofrida, na morte onde Jesus Cristo foi exposto ao opróbrio, à vergonha, à dor, à humilhação, à gozação, a todo tipo de coisa. Será que foi para viver esse evangelho, irmão, que estamos vivendo hoje? Será que esse evangelho não tem algo a mais que você precisa descobrir? Queridos e amados irmãos, eu não estou falando sobre uma nova revelação. Não. Eu não estou revelando nada. Eu estou falando de um evangelho que deixaram de pregar. O evangelho da salvação. O evangelho da verdade. O evangelho que vai levar o homem à glória de Deus. Que esqueceram de pregar. Que não se fala mais. Que não se mostra mais para as pessoas. O sacrifício que Deus fez pelo homem. Que a salvação não é uma coisa barata. Não é coisa de graça. É pela graça sois salvos. Não é coisa de graça. Glorificado seja Deus. Hoje os homens querem reduzir
o evangelho é coisa superficiais, irmão. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é coisa espiritual. Glórias a Deus. Deus quer que você saiba que Ele morreu para salvar a tua alma, para te tirar do lamaçal do pecado. Deus entregou seu próprio Filho em amor a nós, em amor às suas criaturas. Esta é a verdade. Se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você se arrepender dos seus pecados, porque a base do Evangelho é o arrependimento, a base do Evangelho é a transformação, a base do Evangelho não é roupa. Não adianta você botar uma roupa, mas não transformar o teu coração. Não adianta você botar uma roupa e ter o seu coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ganância, cheio de usura. Não adianta. Primeiro o homem tem que limpar o seu coração, para que Deus possa fazer morada dentro dele, glorificado, exaltado a Deus. Lembre-se, e ele se tornou homem, viveu uma vida perfeita e foi um madeiro por sua causa, por minha causa. O preço deveria ser pago, meu irmão. Uma morte sobre a ira de Deus. Hoje você morre sobre a presença de Deus, mas Jesus Cristo morreu sobre a ira. Para cumprir a justiça, Jesus Cristo tomou o nosso lugar, bebeu-se o cálice e exclamou: está tudo consumado. Satanás não tem mais direito. Se você viver o evangelho da verdade, Satanás não toca em você. Porque a Bíblia diz com todas as letras: quem é de Deus, o diabo não toca. Quem é de Deus, o diabo não se aproxima. Quem é de Deus, meu querido, o diabo não toca. Ele virou, meu irmão, e nenhuma gota da sua ira restou. Está tudo consumado. Ele pagou tudo, ele pagou todo o preço da tua vida, pagou todo o preço da tua salvação. Que Deus tenha piedade de nós, meu irmão, e nos guie nessa verdade. Que os homens possam encontrar a verdade do Evangelho, para que vidas sejam salvas, porque Jesus Cristo está voltando. Ou você se prepara agora, ou não tem preparo. Nós não somos donos da vida, irmão. Tudo se cumprindo e a gente não desperta para viver o Evangelho da verdade. Ainda fica atrás do Evangelho para coisas supérfluas. E queridos, busca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Viva a vida de Cristo. Se liberte das amarras dos homens e volta para a verdade, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. E que Deus em Cristo nos abençoe. Que nos dê um dia de paz. Um dia de meditação na palavra de Deus. Não é o que eu falo. Não é o que os outros falam. É a palavra de Deus. Medite nela. Peça ao Espírito Santo de Deus para abrir teu entendimento, para que você possa entender a palavra de Deus. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E Deus em Cristo nos abençoe. Para que, meu irmão,